Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Saia Dela Povo Meu. O canal Saia Dela Povo Meu tem triplo sentido. O primeiro sentido é sair das grandes cidades e vir para a zona rural, tá certo? Para o campo. Desde 1888, a serva do Senhor, Ellen White, por inspiração, Deus está chamando o povo por meio dela, para que o povo saia das cidades e venha para o campo. Em breve a cidade vai ser impossível, meus amados, aos adventistas do sétimo dia, ou aqueles que querem fazer a vontade de Deus, morarem nela, tá certo? Então a vontade de Deus é que o povo de Deus venha morar no campo, tá certo? Morar no campo e viver do campo, tá certo? Então, gente, o segundo sentido é sair das falsas doutrinas, tá certo? Inclusive o domingo como dia de guarda e também a principal vinho da Grande Babilônia, que é a doutrina da Trindade, certo? A doutrina da Trindade se originou-se, como também o domingo como dia de guarda, no ministério da iniquidade do homem do pecado, tá certo? Então quem estiver guardando essas doutrinas, não só essas duas, mas também outras, né? Que eu falo no meu canal, como a doutrina da Trindade e o domingo como dia de guarda, essas doutrinas aí são os vinhos principais da Grande Babilônia. Quem estiver bebendo dela, se você crê que Deus é três e ao mesmo tempo é um, é uma loucura, né, gente? É impressionante eu ter que estar ensinando isso, o qual a Bíblia diz que no capítulo 17 do livro de João, diz que a vida eterna é essa, que te conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a qual tu enviaste. Então, só existe dois, meus amados, o Pai e o Filho, tá certo? Existem três personalidades, tá certo? A personalidade do Pai e as duas personalidades do Filho, a humana e a divina. A humana está com o corpo glorificado no lugar santíssimo, purificando o santuário, e a divina está está em nossos corações, ou pelo menos deveria estar, tá certo? Reivindicando o trono do nosso coração, tá certo? Jesus quer, por meio do seu Espírito, sentar no trono do meu coração e do seu coração. Então, gente, a terceira objetivo do canal Saia Dela por Meu slogan é também mostrar que sair da organização adventista do sétimo dia, que não é mais a menina dos olhos de Deus, tá certo? E vir de encontro ao verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Não estou dizendo com isso que você deve deixar de ser adventista sétimo dia, não. É o povo adventista sétimo dia que proclamará a última mensagem de Deus nessa terra, mas a vontade de Deus é que você vá morar no campo e se reúna em pequenos grupos, tá certo? A obra do Evangelho terminará do mesmo jeito como começou. Então, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia Remanescente, com o o slogan do meu ministério é pequenos grupos, tá certo? Então, essa é a vontade de Deus, que o povo venha morar no campo e venha desfrutar daquilo que Deus criou, gente. Olha que maravilha. Veja que maravilha. Então, gente, é isso aí, tá certo? Então, o objetivo desse vídeo também, né, o principal objetivo, na verdade, né, é falarmos a respeito de uma questão interessante. Aonde que se originou o pecado? Então, nesse santo dia de sábado, nesse memorial da criação e da redenção, Deus, no princípio, criou todas as coisas e no sétimo dia, ao findar, o sexto dia, no começo do sétimo dia, ele abençoou, santificou e descansou. Então, Deus preparou esse dia para que nós nos deleitássemos nela. Pois Jesus disse, quando esteve aqui na terra, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ou seja, foi estabelecido para servir ao homem, tá certo? Para ser um deleite na vida do homem. Então, na verdade, quem guarda o sábado realmente descansa no Senhor, porque Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, tá certo? Então, o sábado pode-se dizer, não é só um dia de descanso, mas também é um tipo do verdadeiro descanso em Cristo. Então, nós já estamos desfrutando, por meio do Espírito Santo, do descanso eterno, tá certo? Aqui na terra, e vamos desfrutar quando Jesus vir
e nos levar para as mansões celestiais, no qual vamos passar 1000 anos no céu e depois vamos voltar aqui para essa terra, transformada, renovada, tá? Sem nenhuma mancha de pecado, e vamos viver com o Senhor pelos séculos dos séculos, né? Que maravilha, né, meus irmãos? Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. E a vida eterna é esta, né? Que conhecemos o Pai e também o Filho. Não que conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma terceira pessoa da Trindade. Meu amado, isso aí é uma aberração. Não tem isso na palavra de Deus. E se originou-se, como eu disse no princípio, no ministério da iniquidade. Tá certo? Então, gente, aonde começou o pecado? Aqui na Terra? O pecado começou quando Adão e Eva caiu? Não, né? O pecado começou no céu, tá certo? Deus criou em tempos não contáveis, onde não havia tempo e espaço, o Pai gerou o Filho, mas gerou com um objetivo, para que o Filho criasse todas as coisas. E o Filho criou todos os anjos. Tudo era perfeito, meu amado. Tudo no céu era perfeito, não tinha uma mancha de pecado. Mas o soar da música, né, o tom da música era perfeito. Mas de repente, aquele que era o líder da música no céu, conhecido como Lúcifer, anjo de luz, ele se rebelou contra Deus. Ele começou a se rebelar, né, e não querer se submeter ao único filho gerado de Deus. Então ele não queria aceitar no céu, tá certo? Que Jesus era o único filho gerado de Deus. E ele estava escondendo isso da vista dos anjos no céu. Então isso é se desviar daquilo que Deus se estabeleceu. Então pouquinho a pouquinho o pecado foi se originando no coração de um anjo perfeito. Como isso aconteceu? Tentar explicar o pecado, meu amado, é simplesmente querer estabelecer o pecado. Então, o objetivo desse vídeo não é explicar o pecado, mas contar a história do que aconteceu no céu antes da fundação do mundo, tá certo? Então Lúcifer se rebelou contra Deus, pouquinho a pouquinho ele queria tomar, só Jesus poderia entrar em íntima comunhão com o Pai, só ele, mas Lúcifer também queria ter esse acesso, ele queria estar ao lado de Deus, em outras palavras, ele queria ser Deus. Em outras palavras, ele queria tomar o lugar de Deus. Então, ele não estava reconhecendo Jesus como o único filho gerado de Deus, ou seja, como Deus. Tá certo? Então, o Pai precisou vir reunir todos os anjos no céu, tá certo? Que já estava em rebelião. Isso durou, eu não sei quanto, mas demorou muitos anos, né? Muitos séculos. Era em tempos já contáveis, né? Tá certo? Mas eu não sei estipular quanto tempo durou essa rebelião no céu. O que eu sei que demorou muito, né? Pouquinho a pouquinho Deus, que é longânimo, paciente e clemente, esperou Lúcifer e os anjos voltaram atrás. E Jesus no céu, o Filho de Deus, o único filho gerado do Pai, né? Que Lúcifer estava querendo esconder isso, e hoje a doutrina da Trindade aqui na Terra procura esconder isso. É por isso que nós não aceitamos, meu amado, a doutrina da Trindade. Quem é fiel a Deus não aceita por causa disso. Porque ela tapa da vista das pessoas que Jesus foi o único filho gerado de Deus. Isso é ou não é a obra de Satanás? Então a doutrina da Trindade, meu amado, é obra de Satanás, se originou-se no ministério da iniquidade. Qualquer doutrina que esconda que Jesus é o único filho gerado de Deus, desde antes da fundação do mundo, foi gerado pelo Pai, é uma falsa doutrina, certo? Então, meu amado, por isso que é importantíssimo nós entendermos por meio do Espírito e Profecia, que são os escritos de Ellen White hoje, tá certo? Deus inspirou, capacitou Ellen White para dirigir o povo de Deus nesses últimos dias, a luz menor guiar a gente à luz maior, né? Que é a palavra de Deus, tá certo? Então, aqueles que aceitarem realmente o Espírito e Profecia, né, entendendo que é Deus orientando seu povo em meio a essa turbulência de falsas doutrinas que temos nesses últimos dias, realmente vai se preparar para estar em pé por ocasião da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus reuniu no céu, o Pai também reuniu com Jesus, com o Filho,
todos os anjos e explicou por que Jesus, tá certo? Tinha íntima comunhão com o Pai. Não houve um tempo em qual, desde que começou a contar o tempo, que o filho não tivesse íntima comunhão com o Pai. Né? Era o único ser que podia entrar em todos os conselhos de Deus, do Pai. Mas Lúcifer estava querendo fazer isso. Então, o Senhor Jesus, o Pai, né, o nosso Deus, e o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reuniu todos os anjos e explicou, olha, porque ele não foi criado, ele foi gerado. Ele é meu filho e ele é Deus, ele é divino. Por isso que ele pode entrar em íntima comunhão comigo, porque ele é da mesma natureza. Vocês foram criados, tá certo? Mas a plataforma que os anjos foram criados não rebaixava os anjos de forma nenhuma, tá certo? Por exemplo, nós fomos feitos abaixo dos anjos, né? Menor do que os anjos, mas isso não rebaixa os seres humanos, tá certo? Cada um na sua plataforma, os anjos na sua plataforma e nós na nossa plataforma e o pai e o filho na sua plataforma. Mas quando, por exemplo, se eu quisesse me tornar um anjo, que eu não quero, tá certo? Eu estaria entrando em rebelião contra os desígnios de Deus, porque Deus me fez humano, Deus não me fez anjo. E Lúcifer não entendeu isso, tá certo? E pouquinho a pouquinho foi se afastando e enganando os outros anjos. Ele conseguiu, meu amado, fazer com que houvesse uma rebelião no céu com a terça parte dos anjos. E o pai e o filho explicou, deu todas as diretrizes, né? Lúcifer estava querendo desvirtuar o caráter de Deus no céu. Deus já não era um Deus bondoso, justo e misericordioso. O Senhor Jesus explicou, olha, se vocês voltarem atrás, né? Explicou aos anjos que se rebelaram contra Lúcifer no céu, né? Olha, se vocês voltarem atrás, o Pai é longânimo, clemente, amoroso, e Ele vai usar de misericórdia com vocês. Houve um tempo que até Lúcifer teria misericórdia diante de Deus. Tá certo? A misericórdia de Lúcifer tinha misericórdia também para Lúcifer no céu se ele voltasse atrás. Mas chegou o ponto, meu amado, quase um pouquinho antes de Deus lançar todos os anjos que se rebelaram e Lúcifer para aqui para a terra, que já não tinha mais condição, meu amado. A porta da graça já estava fechada para Lúcifer no céu. As oportunidades que Deus deu, Lúcifer fechou a porta. E quando Deus explicou aos anjos, né, que o único que poderia entrar no conselho de Deus era Cristo, aí os anjos quase, meu amado, voltam atrás. E por que eles não voltaram atrás? Porque Lúcifer começou a dizer aos anjos que, não, olha, o que ele está falando, Deus aí, ele não é justo não. Se ele vai punir aqueles que se rebelam contra ele, vocês acham que ele vai perdoar vocês? E ele, pouquinho a pouquinho, semeou na mente de todos os anjos que não tinha oportunidade para eles. E os anjos seguiram, em vez de seguir a Deus e a seu filho, o pai e a seu filho, seguiram a Lúcifer. Claro que isso é a história resumida do grande conflito, né? Então, meu amado, nesse grande conflito entre Deus e Satanás, Lúcifer no céu não houve mais lugar para ele e para os anjos, e eles foram expulsos do céu e foram lançados para aqui, para a terra. Até a cruz, Lúcifer tinha acesso ao céu, ou pelo menos a uma parte do céu. Mas depois da cruz ele ficou preso aqui nessa terra e ele não pode mais ter acesso. Então, meu amado, a Bíblia, a história conta, né, um grande conflito entre Deus e Satanás, que Lúcifer foi enviado para a terra junto com a terça parte de seus anjos. Então, já ouvi alguém dizer assim, isso é o espiritismo que usa muito, eu vi minha mãe depois que morreu, veio um ente querido meu e falou comigo, meu amado, isso é espiritismo, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou negando que ela não tenha visto alguma coisa. Pode ter sido um desses anjos que se rebelaram contra Deus, que se personificou em um ente querido da pessoa e apareceu a essa pessoa, tá certo? Então, há essa possibilidade, porque Satanás está aqui tentando desvirtuar, junto com os anjos,
quem é Deus, né? A verdade de Deus, da palavra de Deus, que não existe isso de um morto voltar, né? Da sepultura antes da ressurreição, tá certo? Então, tudo isso Satanás está fazendo nessa terra. Então, no céu, aonde se originou o pecado é o quê? É eu não querer fazer a vontade de Deus. Imagina um frecheiro que começa, tem um alvo ali, ele começa a soltar a sua flecha. Tchum, 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 arco e flecha. Aí, de repente, a flecha tum, no alvo, no alvo, no alvo. Então, não pecar seria acertar sempre o alvo, né? Sempre fazer a vontade de Deus. Quando o frecheiro erra o alvo, significa não a fazer a vontade de Deus. Então, pecado é errar o alvo. É não continuar na palavra de Deus, na vontade de Deus. E Lúcifer, aconteceu isso com Lúcifer. Ele se separou dos caminhos do Senhor e fez um caos no céu, mas ele foi expulso do céu, junto com a terça parte dos anjos. Existem milhares, imagine quantos anjos maus não tem aqui na terra, né? Porque existem milhões e milhões de anjos no céu, milhares e milhares de anjos no céu. Não podemos contar, meus amados, quantos anjos tem no céu. Mas uma terça parte desses anjos se rebelar contra Deus está aqui nessa terra. É por isso, meu amado, que o Moisés aqui, antes de aceitar Jesus Cristo, fazia a vontade do príncipe dessa terra. Fazia a vontade de Satanás. Tá certo? Nós temos a tendência, a nossa natureza é de não querer fazer a vontade de Deus. Por exemplo, quando a gente fala no sábado, quando a gente fala na pureza, da vitória sobre o pecado, quando a gente fala nos princípios da Bíblia, muitas pessoas que ainda não são cristãos se rebelam e ficam, não todas, né? Mas alguns se rebelam e ficam contra aqueles que estão passando a mensagem de Deus. Tá certo? Isso é o quê? Isso aí é a natureza pecaminosa da pessoa, que Lúcifer sabe que a pessoa tem e inspira a pessoa a se voltarem contra os servos de Deus. Tá certo? E eu, antes de ser cristão, eu também era uma... É interessante que a Bíblia diz que fala dos justos e dos ímpios, né? A palavra ímpio também significa amaldiçoado. Quem tem Cristo é abençoado. Quem não tem Cristo, automaticamente está amaldiçoado. Por isso só existe bênção em Cristo. Fora de Cristo é maldição. Tá certo? Então por isso que os cristãos são abençoados, porque tem Cristo e andam com Cristo. Aceita a Cristo como seu Salvador e obedece aos 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Tá certo? Inclusive o sábado, o qual eu estou aqui falando com vocês, nessa linda natureza aqui. Tá certo? Lembrando, gente, que eu vou mandar para vocês um livro em PDF, tá certo? Sobre que o primeiro capítulo fala sobre o grande conflito também, tá certo? Dá um lampejo do grande conflito. Pega esse livro, leia, meu amado. Se você puder imprimir, imprima. Se não puder, leia no tablet, leia em qualquer lugar, no celular, tá certo? E Deus só vai lhe abençoar e você vai compreender melhor o que está sendo tratado aqui. Então, gente, quem é que está aqui nessa terra se rebelando? Quem é que fez Adão e Eva cair? Satanás, que era Lúcifer no céu. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Satanás quer dizer adversário. Diabo, anjo mau. Tá certo? Então, Satanás, ou o diabo, ele está aqui tentando, quantas mais pessoas ele puder influenciar para o mal, ele vai fazer isso. É por isso que nós estamos vivendo na última geração que verá Jesus voltando com poder e grande glória. Certo? Nós estamos no limiar da volta de Jesus. Aí eu pergunto a vocês, como está esse mundo? Existem muitas maravilhas aí, né? No mundo ainda existe belezas que fazem a vida alegre, né? Então, ó, tem um hino mais ou menos assim, né? Tá certo? Aí o hino diz, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Então Satanás está fazendo das maravilhas de Deus um caos. É por isso, meu amado, que a terra, Cristo quando morreu na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue, tá certo? Não só
para resgatar a humanidade, tá certo? Mas também para resgatar a terra. É por isso que ele levou uma coroa de espinho na cabeça. Tá certo? Antes da queda de Adão e Eva, não havia espinho nas árvores. Hoje aqui é onde eu tocar, pego espinho, meus amados. Tá certo? Mas antes do pecado não tinha, mas depois do pecado houve. Por quê? Porque a terra passou a ter a maldição depois da queda de Adão. As frutas e as folhas que não ficavam podres começaram a ficar podres. E Adão e Eva foi percebendo que algo estava acontecendo na natureza. E depois veio a segunda maldição quando Caim matou Abel. Aí a terra agora já estava com dupla maldição. Tá certo? E a terra precisava de ser, e ao longo do tempo, né, mais homicídios foram acontecendo, derramamento de sangue, e a terra precisava ser resgatada também. Então Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade e para resgatar a terra também. Por isso que ele levou uma coroa de espinho na cabeça, por mim e por você, para que nós não só vivemos no céu 1000 anos, mas também que possamos vir para essa terra resgatada pela morte e derramamento de sangue, do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Veja que maravilha, né? A obra redentora de Cristo não foi só para redimir o homem, mas também redimir a terra do cativeiro, do pecado, da maldição que estava sobre ela. Tá certo? Então, meus amados, veja que maravilha, como Deus é maravilhoso. Mesmo toda a rebelião de Satanás, mesmo ele se rebelando contra o Senhor, Deus, por misericórdia, mandou seu único filho, gerado dele antes da fundação do mundo, e gerado pela segunda vez no ventre de Maria, e gerado pela terceira vez na ressurreição. Oh, glória! A gente não sabe disso, né? Então, meu amado, esse é o Filho gerado de Deus. Tá certo? Mas a doutrina da Trindade, que é uma obra de Satanás, e se você aceitar, você receberá as pragas e, consequentemente, perderá a salvação, está embutida hoje nas denominações e as pessoas pregando uma coisa que não é nada mais que o eco de Satanás ao longo do tempo, e dizendo: Jesus não é o filho, o único filho gerado de Deus. A doutrina da Trindade tem essa tendência, meu amado, tem esse objetivo: destruir da mente das pessoas que Jesus é o único filho gerado de Deus. Justamente a obra que Lúcifer iniciou no céu e que trouxe aqui para a terra e está dando continuidade no grande conflito. Tá certo? Existem duas obras. A obra de Lúcifer, que diz que Jesus não é o único filho gerado de Deus, e a obra do Filho de Deus. Qual foi? Vocês lembram? Jesus chegaram a Jesus e disseram: Mestre, o que podemos fazer para fazer a obra de Deus? Aí o que Jesus disse? A obra de Deus é crer no Filho de Deus. Ô, glória! Então, essa é a questão, meu amado. Se você crê que Jesus é realmente o Filho de Deus ou não, no maior sentido da palavra, você precisa crer que Jesus foi gerado antes da fundação do mundo, que esse plano da redenção já estava preparado pelo Pai e pelo Filho antes da fundação do mundo. Não foi uma obra planejada pela doutrina da Trindade, pelo um Deus triteísmo, ensinado hoje pelas denominações, inclusive pela Organização Adventista Sétimo Dia, dirigida por Ted Wilson. Mas foi um plano instituído pelo Pai e pelo Filho, os únicos que podiam entrar no conselho de Deus. Tá certo? Então, o Pai e o Filho preparou o plano da salvação, e quando Adão e Eva pecou, não pegou Deus de surpresa. Foi estabelecido aí o plano da salvação, para mim e para você. Para todos aqueles, desde Adão até a porta da graça se fechar. Hoje a porta da graça, da misericórdia de Deus está aberta. Não quer você fazer parte? Então a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, por meio de Adão. Mas por meio do segundo Adão, tá certo? Que é Jesus Cristo, que venceu por nós, o Senhor nos resgata, tá certo? Nos dando vida eterna. Faça um pacto com Deus. Toma uma decisão ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está chamando, batendo na porta do seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração, da mente, do entendimento, aceitar a mensagem de Deus, então o Senhor Jesus entrará. Será comigo e será com você. Ele anseia ter um relacionamento comigo e com você, meu amado. Tá certo?
está chamando a mim e a você para se preparar, estar em pé por ocasião da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui à terra. Venha fazer parte, meu amado, do povo de Deus. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, remanescente, que está pregando a mensagem que foi estabelecida por Deus, por meio dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de Ellen White, inclusive, que confirmou as doutrinas da Igreja, os 7 pilares fundamentais, que hoje está sendo distorcido pela Organização Adventista do Sétimo Dia, dirigida por Ted Wilson, tá certo? Lembrando, eu não faço parte da Organização Adventista do Sétimo Dia. Eu sou Adventista do Sétimo Dia, como qualquer outro Adventista do Sétimo Dia dentro da organização, porém, não aceito as doutrinas que foram distorcidas e trazidas do paganismo para dentro da Organização Adventista do Sétimo Dia, tá certo? Principalmente a doutrina da Trindade e outros ensinamentos mais dentro da igreja que distorce a palavra do Senhor, tá certo? Nesse santo dia de sábado, meu amado, Jesus está chamando a mim e a você para ter um relacionamento com Ele. Venha de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não é batizado, eu estou aqui em Passira, tá certo? O meu zap é 9981, né, que é o DDD daqui, daqui de Pernambuco, 81999 TIM, né? 999 27 8486. E diga aí, irmão Moisés, pastor Moisés, missionário Moisés, como você quiser me chamar, tá certo? O bispo Moisés, não importa. Não importa, eu não estou preocupado com o título. O que me importa, meu amado, é que você entregue a vida a Jesus, tá certo? Nós estamos preparando o local de culto. Já foi preparado até o tanque batismal, tá certo? Em breve vai estar tudo completo. Se você puder nos ajudar fazendo parte do Mensageiro da Esperança, nos ajudando com alguma doação para a gente finalizar a obra, esse templo, agora a gente vai começar a construir, né? Tá certo? E à medida que for chegando gente para a igreja, outros pastores vão aparecendo, outros missionários, e a gente vai dando continuidade à obra. Deus está chamando a você. Eu não sei se é para ser missionário, eu não sei se é para ser pastor, eu não sei se é para ser bispo, eu não sei, meu amado, para ser ancião, não sei, presbítero, não sei. Não importa título, Deus está lhe chamando, tá certo? Eu não sei para que você está sendo chamado, para cantar na igreja? Para o quê? Para ajudar financeiramente? Tem você devolvido o dízimo e as ofertas à casa do Senhor? Você quer ser mais abençoado do que é, meu amado? Faça um pacto com Deus, de que faça uma promessa com Deus e veja se isso é verdade ou não. Se Deus lhe abençoar mais ainda do que você já está sendo abençoado, já era para você devolver uma quantia para a obra de Deus, tá certo? Temos aí o Ministério Mensageiro da Esperança, tá certo? Que eu vou colocar no rodapé aí do vídeo, meu Pix, que você pode fazer uma doação, ou ligar para o meu zap e dizer: pastor Moisés, manda o Pix aí que eu quero ajudar na obra, tá certo? No qual nós vamos comprar livro, a grande controvérsia, que é o grande conflito, tá certo? A grande controvérsia, e vamos distribuir, como a serva do Senhor diz, como folhas de outono. Mas para isso eu preciso que você faça uma doação de 1 centavo, a quanto você puder, meu amado, para a obra de Deus. Queremos comprar vários livros, vamos gravar mostrando a vocês que vamos distribuir livros, tá certo? E vamos também ajudar na construção com esses recursos, na obra de Deus, também na questão de construir espaço que as pessoas fiquem amparadas da chuva e do sol, tá certo, meu amado? E juntos possamos adorar o verdadeiro Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, na pessoa de Jesus, tá bom? Faça essa doação, embaixo está aí meu Pix. Se você não puder ajudar com o Pix, meu amado, que eu acho difícil você não ter pelo menos 1 centavo para doar. Moisés, eu tenho 10 centavos aqui, eu quero doar, posso doar? Meu Pix está aí embaixo. Doe 1 centavo, doe 10 centavos, doe R$1, doe R$10, doe 100, doe 1000, doe quanto você quiser, meu amado. Ah, Moisés, eu não quero doar dinheiro, eu quero ajudar na obra aí. Eu sou isso, eu sou aquilo. Venha para cá e Deus só vai lhe ajudar. Tá certo? Meu amado, eu fiz apenas um lampejo, falei apenas um lampejo do grande conflito. Vou mandar o livro para vocês em PDF, estude, meu amado. E Deus só vai lhe abençoar mais ainda ricamente, tá bom? Não esqueça, meu Pix está embaixo aí. Venha fazer parte dos Mensageiros da Esperança
tá certo? E proclamar a última mensagem de Deus nessa terra. Dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e você já é uma bênção em nome de Jesus. Tá bom, meu amado? Fui! Um abraço a todos. Maranata.